Cumprimento a todos na paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar aqui esta manhã. É a minha primeira agenda do ano. Deus, Ele está cumprindo mais uma promessa na minha vida esta manhã, que Ele disse para mim que Ele iria me levantar e Ele iria me usar. E todas as vezes que eu piso nas igrejas, se cumpre essa promessa. O que Deus fala, Ele cumpre detalhe por detalhe. Eu quero agradecer a Deus, a minha família que me acompanha, a Vi, minha irmã. Quero agradecer a Lê, que me convidou diretamente com muito carinho, e toda a liderança da Alma Dev. Dodô, obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe. Estar aqui juntamente com vocês, amigos, e os músicos que me acompanham são amigos que vieram, se prontificaram a me ajudar. Irmãos, antes de cantar, de louvar ao Senhor, eu preciso contar um testemunho aqui o tempo que Deus Ele me deu essa história e me levantou para contar essa história. E eu preciso contar, não é uma história de superação, é uma história de milagre. O chamado, ele pode até ser meu, mas o motivo que Deus me levantou foi para falar sobre ele. Foi para falar dele. E é uma honra estar aqui esta manhã e ter essa história para contar. No ano de 2020, faz 2 anos de recuperação, eu completei recentemente. Eu tive um acidente na casa da minha irmã. Eu saí de casa para ir para a igreja no domingo, no dia 22 de novembro de 2020. E eu fui na casa da minha irmã tomar um café para ir para o culto, né? Passar um ensaio dos jovens, escola dominical, enfim. E quando eu cheguei lá, a minha irmã ela mora em cima de outra casa. E a escada dela é por fora, assim no corredor da primeira casa, numa altura assim de 3,5 metros da casa dela e a casa de baixo. E eu cheguei lá e ela estava já louvando em cima. Eu fui assim para tomar um café e eu subi a escada. Nessa que eu subi, eu não sei dizer se eu perdi o desequilíbrio ou tropecei em alguma coisa. Eu só sei que eu caí da sacada, uma pequena sacada que ela tem, até o chão da primeira casa. O chão, o quintal da primeira casa, numa altura de 3,5 metros. Eu caí para trás e ali eu morri. E ela desceu desesperadamente. O vento bateu lá na porta da minha casa. E aí, o pastor ele saiu e eles começaram a orar, porque eu não acordava, eu não reagia. E eu não voltava. E o pastor falou: Vi, a gente precisa orar. E eles começaram a orar e volta a Vanessa, e Vanessa não volta. Do outro lado de cena, né? E chamaram a ambulância, e daqui a pouco chega minha mãe, que estava no trabalho. Meu pai tinha acabado de me deixar. Ali o sangue escorrendo, eu tive uma fratura no crânio. Eu tive uma fratura em bastante parte do meu corpo. Gravemente no lombar. E ali eles fizeram uma oração poderosa. Uma oração assim, irmão, no meio da tribulação. E eles oraram e eu dei um sopro. E depois apaguei de novo. Ali eu já entrei dentro da ambulância e quando eu acordei eu já estava no hospital. Eu já estava no trauma. E eu ouvi o médico dizer assim: Vanessa, vai doer só um pouquinho porque a gente vai fechar sangue frio o seu crânio. Deu ali um traumatismo craniano e hemorragia cerebral. E o médico me internou às pressas. No outro dia, ele chegou com os meus pais para me reconhecer. E eu reconheci, irmãos, traumatismo craniano e hemorragia cerebral. Eu reconheci o meu pai, eu reconheci a minha mãe, eu reconheci a minha irmã. E ali eu passei 10 dias. Era um período de Covid.
E eu passei 10 dias no hospital e dali eles falaram assim, ela reagiu bem. E não era para ela reagir. A possibilidade, não tinha possibilidade, mas ela reagiu bem. Fechamos o crânio, agora ela vai cicatrizar em casa, né? Ficar em casa. E me mandaram para casa. Quando eu cheguei em casa, Deus falava muito forte no meu coração, dizendo que queria fazer algo novo na minha vida. Queria mudar o rumo. E aquilo ficava no meu coração e eu deitada assim na cama, eu falei, passou. Nenhuma semana. Eu acordei no outro dia e eu senti como se fosse a minha língua muito inchada. Muito inchada. E a minha mãe via que não estava bem, porque eu falava, tipo assim, eu pensava em levantar, só que o corpo não reagia. E de repente aquilo foi piorando. Em uma semana, foi muito rápido. E aquilo foi piorando, eu comecei a babar muito. A língua inchada. E quando ela falou assim, a minha filha não está bem, chamou todo mundo e voltei ao hospital. Quando eu voltei ao hospital, eu já estava muito fraca, eu já não conseguia ficar em pé. E os braços, eu perdendo a resistência de força, pegava um copo, ele caía. Eu fazia força, irmão, porque eu não queria aceitar, eu fazia muita força. Mas eu não tinha resistência de força, então aquilo não tinha controle. Eu não tinha controle sobre as coisas que eu estava pegando. Então ela caía. Eu falava, eu pensava em fazer e não reagia. E quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim e falou, mãe, vamos internar às pressas, ela está com AVC. A gente fechou o crânio, porém infeccionou por dentro. Agora, mãe, é sem prazo para sair. E eu entrei naquele hospital, eu fiquei internada, a minha mãe se internou comigo, e ali eu deitei numa cama. E o médico chegou e disse para minha mãe, mãe, ela está vegetando. 7 neuro para cuidar. Mãe, ela está vegetando. E eu deitei numa cama e eu tinha consciência de tudo o que estava acontecendo. Eu só não tinha os movimentos do meu corpo. Uma veia chamada cervical, ela infeccionou por dentro do meu crânio. E ali eu fiquei. À base de morfina e várias injeções ao pé da barriga, internada, 40 dias. E no período que eu estava internada, irmãos, minha família padeceu, do outro lado tinha uma igreja orando, gemendo pela minha causa. E eu orava ao Senhor assim no meu íntimo, e eu falava, Senhor, eu não sei mais do meu amanhã. Sabe quando você chega em casa, você já planeja o seu outro dia, não é mesmo? Amanhã eu vou fazer isso, vou falar com fulano de tal, vou fazer assim, assim, assim. E no outro dia acontece porque Deus te dá o amanhã. Deus, Ele te dá o amanhã. E eu não tinha o amanhã, ali o meu mundo parou. E a minha família padecendo. Minha mãe chorava na minha cama, assim, aos pés da minha cama. E eu não reagia, eu não falava, eu não andava, eu não mexia as mãos, eu não mexia os pés. E eu fui fazendo muitos procedimentos, exames, os médicos faziam exames para poder tratar. E nesse período, teve um dia que eu não dormia, eu orava e eu falei para o Senhor, Senhor, aqui estão os meus planos. Eu planejei assim, assim, assim na minha vida. E eu quero morrer. Eu falei, eu prefiro morrer, porque agora eu não falo, eu não ando, eu estou vegetando aqui. E Deus, Ele entrou dentro do meu quarto. E Ele falou assim, eu ouvi os teus planos. Agora eu vou te falar os meus. É isso aqui, ó.
Ele me fez lembrar de um dia que eu recebi uma profecia na igreja. E que o irmão chegou e falou: moça, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção para os teus pais. Tu serás uma bênção para os teus amigos. Tu serás uma bênção lá no teu trabalho. Olha, moça, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção lá no teu trabalho, na tua igreja, para o seu pastor. Tu serás uma bênção. Através de você eu vou abraçar famílias. Através de você eu vou abraçar jovens. Eu vou abraçar pessoas que necessitam de um abraço. Deus me fez lembrar dessa promessa. E Deus falou para mim: olha, eu vou te levantar e tu serás uma bênção. Tu não serás, ele não disse, tu serás famoso, uma cantora, uma pregadora. Não, ele disse, você será uma bênção. Na tua história, eu vou te dar. E ele falou assim: olha, esses são os seus planos, né? Esses são os meus. Tu precisa largar algumas coisas. E passou um filme na minha mente de todos os momentos que eu tive naquele dia, até o dia que eu nasci. É como se eu visse num telão todos os momentos, a minha juventude, o que eu tinha perdido, o que muitas vezes eu tinha perdido por bobeira na casa de Deus, de sentir a sua presença. E eu via na tela o que eu tinha feito para o Senhor, quem eu era como filha, quem eu era como serva, como um componente no conjunto, o que eu tinha feito para Deus com amor, com vontade. Eu sentia saudade dos cultos, dos ensaios, o mais que eu sentia saudade da igreja, assim, ela ardia no meu coração, de cuidar das crianças da igreja. E Deus bradava no meu coração dizendo: a sua história, ela não termina aqui e agora. E eu disse: Senhor, o que preciso largar? O que eu preciso deixar? Eu deixo agora pela tua presença. Eu deixo agora, Senhor, pela tua presença. Mas eu não sabia se eu poderia andar. É nessas horas que a gente tem que colocar a nossa fé. Se eu iria sair inteira. Como é que o Senhor iria fazer para fazer a obra dele? Eu tive uma ânsia de vômito naquela noite, fazendo um exame muito complexo, quando isso aconteceu. E eu tive um ânsia de vômito e era muito sebo, porque eu não comia, então eu joguei muito sebo para fora. Sebo, sangue. E os médicos falaram: mãe, deixa ela soltar tudo, depois a gente faz a ressonância. E eu vomitei, muito fraca, sem massa. E vomitei tudo, e quando eu terminei ali, Deus, a médica, ela chegou com um exame, um diagnóstico. E ela disse: mãe, falou para minha mãe: mãe, a senhora estava preparada para cuidar da sua filha, porém, nesse diagnóstico está dizendo que o sangue está correndo para o cérebro, então o corpo dela vai desinchar. O sangue dela está trabalhando, está movimentando por dentro. Eu vou mandar a física, eu vou mandar o fono para verificar. E eles chegaram e eles começaram, e o corpo começou a reagir. Eu falava: levanta braço, e ele levantava, levanta a perna, e ele levantava. A mãe ajuda, mãe ajuda, mãe. É o poder de Deus.
Daqui a pouco eu já estava sentando na mesa, na cama, e fazendo todos os procedimentos. E quando foi no dia 24/12, eles me deram alta. E eu saí com muita fome. Muita fome. Depois de 40 dias sem comer nada. Na sonda, a médica falou: você tem que manter comer coisa leve, porque você está fraquinha, pode acontecer alguma coisa, aí você tem que voltar. E eu cheguei com apetite. Cheguei em casa aí, comi, passei o Natal com a minha família. Aí depois, no mês seguinte, eu fui fazer os exames e estava tudo intacto. O corpo estava perfeito, como se eu não tivesse nada. Está lá a cicatriz no crânio, até hoje eu tenho, mas está escrito assim no meu diagnóstico: ela teve traumatismo craniano, hemorragia cerebral e um AVC, mas no dia 24/12, a paciente apresentou sinais de melhora, voltou para sua casa. Aleluia, aleluia. Aleluia! Salmo diz assim: o meu corpo pode fraquejar, mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha herança. É a minha porção. Quando eu cheguei em casa, eu preciso terminar e eu já canto. Quando eu cheguei em casa, eu estava com a faculdade pela metade, eu não estava desempregada, em tempo de Covid, a empresa fechou. E Deus, eu não sabia que eu iria contar o testemunho nas igrejas. Deus, Ele abriu as portas, era um ligando, um outro ligando, vem aqui, vem aqui. E eu falava: Deus, parece que não, mas eu sou tímida. Parece que não, mas eu sou muito tímida. E Deus falava assim, eu falei: Senhor, eu não tenho palavra, eu vou começar a estudar aquela coisa toda. E Deus falou assim: olha, levanta e fala que eu sou. Que tu fala do teu testemunho e eu que vou encher. Falava assim. E Deus, Ele falou assim, e eu comecei a trabalhar para Deus e para as igrejas. E quando eu cheguei, eu recebi uma profecia. Deus falava assim: olha, sabe aquele sonho lá? Eu vou te dar o teu diploma. Eu vou te dar o teu diploma. Abriu as portas para mim. Eu voltei a estudar. E eu ali assim, na debilidade ainda, muito fraquinha, recuperando o peso. E eu olhava assim para a matéria, falava: meu Deus, me ajuda aqui a dar continuidade. E Deus falava: fica tranquila, teu cérebro está trabalhando. E foi trabalhando. Eu me formei dia 24 do dia 16 agora de dezembro. Eu me formei em Direito. Deus, Ele abriu a porta para mim, eu terminei. E eu quero deixar uma pequena história que Deus falou no meu coração. Tem a história de Maria, está lá em Lucas, e diz assim, que quando o anjo Gabriel chega para Maria, ele diz assim: salve agraciada, tu é agraciada hoje, porque o Filho de Deus, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade e o príncipe da paz habita em você. E por Ele habitar em você, somos agraciados. E não é diferente hoje. Por Ele morar em você. Eu tinha um momento na minha vida que eu entrava para dentro do meu quarto
E eu sentia como se meu quarto fosse uma prisão, aonde que as afrontas iriam me matar. Mas depois daquele dia que Deus fez tudo novo, o meu quarto, e eu estou falando isso para alguém aqui, o meu quarto, ele não foi mais cadeias de prisão, de depressão, não. Ele foi um lugar de oração. Essa é a palavra que eu tenho para alguém hoje. O teu quarto não será mais uma cadeia onde que você fecha a porta e ninguém te vê. Aonde que você fecha a porta e o inimigo diz: eu vou te matar na tua mente. Não! Deus está dizendo hoje: eu estou quebrando as correntes, e esse lugar será um lugar que eu vou te mostrar o meu poder. Vou te encher lá no quarto. É para alguém aqui. É para alguém aqui. Recebe essa palavra. É para alguém aqui. Vamos louvar. Glória a Deus. Passei de 20 minutos. Glória a Deus. Ouve comigo. Eu vim aqui para rasgar a alma. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata,
Pode morar